queridos pacientes de Brasília, de Goiás e de todo o Brasil. Eu sou o Dr. Mário Franco, da clínica VIP Oftalmologia, e hoje eu vou falar sobre técnicas cirúrgicas usando raio laser para corrigir os seus defeitos de refração, como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia. Bom, o laser começou ali pela década de 90, aqui no Brasil, com a técnica chamada PRK. Era, naquela época, dolorosa e daí logo evoluiu para o LASIK. O LASIK acabava com o problema de dor dos pacientes. Depois surgiu um analgésico ocular muito potente, voltamos para o PRK, que é uma técnica menos invasiva. E, recentemente, nós temos o Trans-PRK. O que é o Trans-PRK? É uma técnica que o laser basicamente faz tudo sozinho. Como assim tudo sozinho? É isso mesmo. A única coisa que eu faço é colocar um aparelho para segurar as pálpebras, chama blefarostato, para o paciente não piscar durante a cirurgia. E o laser retira o epitélio do paciente, que era feito manualmente no PRK, agora é feito pelo próprio laser. Nós estamos com laser de terceira geração, Schwinn Amaris, é o melhor laser do mundo. Tem uma precisão e uma rapidez incrível. Nós conseguimos, com a técnica Trans-PRK, na maioria dos pacientes, resolver o problema em 35 segundos de cirurgia, para cada olho. Bom, essa é uma técnica mais fisiológica, então não tem corte, né? É muito menos risco para o paciente. Mas não significa que todo mundo pode fazer Trans-PRK. Alguns pacientes precisam do LASIK, especialmente os hipermétropes com grau mais elevado, porque a recuperação do epitélio com a técnica LASIK é melhor do que com a técnica Trans-PRK. Como é o pós-operatório do Trans-PRK? Primeiro dia, o paciente sente desconforto. Então eu sempre opero à tarde. E aí eu peço para o paciente ir para casa, fechar os olhos, nada de computador, de celular, nada disso, nenhuma tela. Fica com o olho fechado e só abre para pingar os colírios. Daí, segundo dia, bem menos desconforto. Mas às vezes um outro paciente apresenta um certo desconforto. Mas no terceiro dia já não existe mais nenhum desconforto. Nós colocamos uma lente de contato nos olhos do paciente. Para quê? Essa lente também é para diminuir o desconforto. Assim como o Cetrolac, que é o cetorolaco de trometamina, né? E colírios anti-inflamatórios e antibióticos também. Essa técnica tem, o Trans-PRK, uma taxa de complicação baixíssima. Eu jamais tive uma infecção, jamais tive um haze, que é outra complicação, que não se resolvesse muito rapidamente. Bom, os pacientes daqui da clínica VIP, os pacientes operados com laser Schwinn Amaris, têm um nível de satisfação muito alto. E agora, com a cirurgia personalizada, onde nós usamos um aberrômetro, né, que chama Peramis, que mede problemas do tipo trefoil, coma óptico, asfericidade negativa, nós conseguimos eliminar esses problemas que não são possíveis de serem eliminados com um laser comum. Então nós conseguimos dar uma visão muito acima do que é normal, com muito mais qualidade, sem halos nas luzes dos postes, sem aquele vermelho enorme quando quando a pessoa tem um carro freando à sua frente. Então a qualidade fica muito melhor. Quantos anos dura a cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa dura, dependendo da idade, 20, 30 anos. Quanto mais velho, menos dura, porque o paciente vai precisar, quando estiver com mais idade, fazer uma cirurgia de catarata. Em que idade a cirurgia refrativa é indicada? Nós costumamos fazer a cirurgia refrativa a partir dos 20 anos de idade, quando o grau do paciente já está estável. Em quanto tempo após a cirurgia refrativa eu posso voltar à minha rotina normal? Você pode voltar à sua rotina normal depois do Trans-PRK, normalmente após 7 a 9 dias. Isso não significa que tua visão vai estar perfeita. Normalmente ela vai estar perfeita depois de 14 dias. Já com o LASIK, a gente pede que a pessoa não entre em piscina, no mar, pelo menos durante 30 a 35 dias. A cirurgia laser nos olhos dói? Sim, dói. Especialmente o Trans-PRK. O LASIK já não é doloroso, mas é uma técnica que tem muito maior risco de complicações. E o que eu não posso fazer depois da cirurgia refrativa? Não pode entrar em piscina, em lago, não deve molhar os olhos nos primeiros dias, né? Porque a água do chuveiro sempre é contaminada, da piscina mais contaminada ainda. Então, você deve manter os olhos fechados durante o banho, deve usar óculos escuros depois da cirurgia Trans-PRK ou PRK, porque a luz solar é inimiga dessa cirurgia nos 3 primeiros meses. A cirurgia refrativa é definitiva? Ela é basicamente definitiva até o dia que a pessoa tiver uma catarata. Aí ela vai precisar de fazer a cirurgia de catarata, que é outro tipo de cirurgia refrativa. Quais são os principais riscos da cirurgia refrativa para astigmatismo? Bom, não tem praticamente nenhum risco. A gente consegue corrigir o astigmatismo com uma tranquilidade de 100%. Quantos graus a cirurgia refrativa corrige? Eu já operei paciente com 12, 13 graus com
trans-PRK. Quais são os requisitos para fazer a cirurgia refrativa? Ter o seu grau estável mais que 20 anos de idade. Não ter nenhum problema na córnea, como um ceratocone, por exemplo. Quem tem blefarite pode fazer cirurgia refrativa? Pode, mas a gente precisa tratar a blefarite, né? Porque a blefarite influencia na superfície do olho, atrapalha a lágrima, então a gente precisa tratar a blefarite. Precisa fazer algum exame de vista antes da cirurgia refrativa? Sim, nós precisamos ver o grau da pessoa, determinar o grau direitinho. Geralmente nós dilatamos a pupila do paciente, examinamos também sem dilatar a pupila para depois tomar uma decisão. A cirurgia refrativa é segura após os 50 anos? É segura. Eu já operei muitos pacientes com 55, 56 e eu tenho colega que opera paciente com mais de 60 até. Com que frequência devo visitar o oftalmologista? Depois da cirurgia, da mesma maneira que era anteriormente, uma vez por ano, porque a gente só tirou o problema do grau, mas ele continua tendo o olho que pode ter algum probleminha, então uma vez por ano o paciente deve procurar o oftalmologista. Quais são as causas de miopia e os sintomas? A miopia geralmente é genética, herdada, né? O sintoma da miopia é baixa visão para longe. Esse é o principal sintoma da miopia. A miopia pode ser um sinal de uma outra doença? Pode. O ceratocone, que não é miopia, sempre cursa com miopia, com astigmatismo. Né? Pode ser sinal de outra doença. A miopia pode piorar com o tempo? A tendência da miopia é aumentar até por volta dos 20, 21 anos de idade. Por isso que a gente não opera criança, adolescente. Existe alguma forma de prevenir o avanço da miopia? Existe, atualmente existe. Como prevenir a miopia? Nós temos lentes especiais, lentes de defocus, nós temos medicamentos que reduzem a progressão da miopia. Isso é perfeitamente possível nos dias de hoje. Quais são as causas e os sintomas do astigmatismo? Também o astigmatismo é a deformidade da córnea, né? E isso também é genético, mas também pode ser induzido pelas mãos, né? A pessoa coça os olhos bastante, pode criar um ceratocone, astigmatismo, miopia e tudo isso. O astigmatismo atrapalha a visão de longe, de perto, de tudo. E o astigmatismo pode ser um sinal de uma outra doença? Também pode ser sinal de um ceratocone, assim como pode ser um sinal de uma doença na superfície ocular, né? Até da lágrima. O astigmatismo e a miopia são a mesma coisa? Não, não são. A miopia, a pessoa tem dificuldade de ver de longe, mas de perto ela enxerga muito bem. Já no astigmatismo, a pessoa não tem um foco só na retina. Às vezes ela tem 2, 3, e aí a visão do astigmata pode ser bem pior do que a visão do míope. É comum ter astigmatismo e miopia juntos? Sim, é muito comum, assim como hipermetropia e astigmatismo também. Quais são os cuidados para quem tem astigmatismo? Bom, usar um parzinho de óculos escuros, né, quando sair, porque a claridade, a luminosidade do sol incomodam bastante o paciente. O que é hipermetropia? Hipermetropia também problema, né, de um olho que é mais curto do que o normal. Nesse caso, a pessoa tem dificuldade de ver de perto e tem mais facilidade para enxergar de longe, apesar de que o grau alto de hipermetropia atrapalha a visão para longe e para perto também. O que é presbiopia? Presbiopia é a mesma coisa de vista cansada, que aparece após os 40 anos de idade. A gente fica com dificuldade para ver de perto e tem que afastar as letras pequenininhas, vai afastando cada vez mais, até que a pessoa coloca um parzinho de óculos. A presbiopia também pode ser corrigida com a cirurgia refrativa. A presbiopia pode levar a catarata? Não, a catarata é uma doença geralmente de quem tem a sorte de envelhecer, de chegar à terceira idade, apesar de que existem outros tipos de catarata. Catarata relacionada a diabetes, a galactosemia, catarata traumática, então, catarata congênita, ela pode aparecer em qualquer idade, mas a catarata mais comum é a catarata senil, que a gente vê ali a partir dos 50, 55 anos de idade. Quais os impactos da presbiopia no dia a dia? Bom, isso é impressionante, mas muitas pessoas não têm como ir ao oftalmologista e elas acabam enxergando muito mal para perto, com muita dificuldade, né? Então, eu sou um dos médicos que é favorável à venda livre de óculos para perto, igual é feito no Japão, nos Estados Unidos, na Europa toda, né? E em muitos países da América Latina. Ninguém precisa de ir no oftalmologista por causa de um óculos de leitura. Ele pode ir na farmácia e comprar um, no supermercado e comprar um, e está tudo bem. Lógico que a pessoa não deve deixar de ir ao oftalmologista, né, uma vez a cada 2 anos, né? Isso é fundamental para manter a saúde da pessoa.